Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, eu sou professora da escola ESSA, atuo junto às disciplinas da área da saúde e estou trabalhando com vocês no curso de estética. A disciplina de hoje é eletroquímica, a continuação com o tema 3, tá bom? E a gente vai ver aqui comportamento orgânico. A disciplina ela é bem tranquila, acho que a aula não dá 30 minutos. Não tem questionário essa aula, tá? Podem ficar em paz em relação a isso, não tem questionário essa aula, vai ter na aula de amanhã, certo? Que seria uma atividade final. Eu gostaria que vocês aproveitassem essa aula, como ela é curta, para rever o vídeo que eu gravei, né, das outras duas aulas de uma forma mais dinâmica, tá bom? Então, assim, não se preocupem, porque essa aula hoje, então, ela não tem. eh, Questionário. Isto não quer dizer que vocês não devam estudar, tá bom? Então, isso daqui é muito importante para vocês, o comportamento orgânico, porque vocês mexem com fonte de calor e de frio, né, no tratamento estético, certo? Vamos lá? Vamos entender primeiro as funções, né? O nosso corpo, gente, ele é formado por vários sistemas: sistema cardiovascular, sistema respiratório, digestório, nervoso, sensorial e assim por diante, tá? Ele tem diversos sistemas, só que todos eles envolvem a regulação por um ou mais órgãos. Então, por exemplo, a pele é o maior sistema que eu tenho, que é o sistema tegumentar. Ela é regulada, né? Por diversos sistemas. Então, assim, eu tenho aqui sistema endócrino regulando, eu tenho aqui sistema nervoso regulando. Então, assim, eu preciso entender que eu não vejo uma função sem ver um sistema por trás, tá? Então, quando a gente fala de comportamento orgânico, eu tenho que entender que as funções orgânicas elas se auxiliam para manter a homeostase, o equilíbrio do corpo, tá bom? Vamos lá. É de conhecimento que, então, um ou mais sistema, né, atue junto para manter a homeostasia. O equilíbrio orgânico, galera, ele é observado por meio de sinais vitais. Graças a Deus existem sinais vitais, como temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e a dor. A dor, ela é considerada o quinto sinal vital, tá? Hoje a gente vai ter foco aqui, ó, como a temperatura, certo? Porque é nela que a gente tá com o alvo. O comportamento orgânico em si, né? Vamos lá. Temperatura. O que é a temperatura corporal? Primeiro, a gente vai ver alguns conceitos, tá? A temperatura corporal, ela é essencial a toda forma de vida, tá? É ela que promove a capacidade na verdade, não é alguns, na verdade, são todos os seres vivos de sobreviver. Então, assim, eu tenho seres vivos que vivem em regiões mais remotas do mundo, por exemplo, que aguentam baixas temperaturas de abaixo de 60 graus, enquanto eu tenho outros que aguentam, por exemplo, temperaturas vulcânicas, né? O ser humano, ele vive em equilíbrio, graças a Deus. A gente vive numa temperatura X, tá? Então, todas as formas de vida, elas são limitadas, né, pelas respectivas capacidades de sobreviver a extremos de temperatura. Isso não quer dizer, gente, que, por exemplo, a gente consiga viver em temperaturas algumas um pouco extremas. O meu comportamento orgânico, ele faz com que eu me adapte a certas temperaturas. A gente vai ver isso um pouquinho aqui para frente, tá? Tem slides sobre isso. De um modo geral, quanto mais complexo for o ser, então nós somos complexos, mais severas serão as suas limitações. Nós não conseguimos viver em vários ambientes, tá bom? Isso é fato. Você não consegue viver em vários ambientes. Se você for para um lugar com calor extremo, você morre. Se for para um frio extremo, você também morre, porque você precisa de proteção, tá? O ser humano é um ser complexo, somos um conjunto de sistema que trabalha a favor da produção metabólica. Sim, a gente tem que gerar calor. Se a gente não gera calor, a gente não consegue ter energia para movimentar sequer um dedo. Então, a gente trabalha em forma de produção metabólica. Por isso que a aula anterior ela é importante. Você entender como que é feita, né, a produção de calor, para que ela serve, qual que é a importância da célula na produção de calor, certo? Por isso que eu gostaria que vocês revessem o vídeo anterior.
Somos capazes de viver apenas em alguns graus abaixo do seu ponto mortal, sim, é verdade, né. Se eu pegar em uma temperatura abaixo de, sei lá, 60 graus, se eu tiver bem capotada, bem, com proteção, eu consigo sobreviver. Quanto tempo? Isso é a pergunta, quanto tempo eu consigo sobreviver assim, tá? Porque mesmo tendo proteção em temperaturas extremas, isso não quer dizer, por exemplo, que eu posso ficar lá para o resto da vida. Não, o meu sistema orgânico, né, o meu comportamento orgânico, ele está trabalhando para poder me manter ali num determinado tempo. Eu não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, para quem já foi aí em McDonald's ou frigoríficos, né, as pessoas que trabalham nesses ambientes, por exemplo, no McDonald's, quando vai adentrar as geladeiras, eles colocam uma vestimenta para evitar a perda de calor, né, para evitar o choque térmico rápido. Então isso também é um sistema de, autorregulação. Na verdade, não é autorregulação, perdão, é de proteção externa para manter, né, a regulação da temperatura corporal, dentro dos parâmetros normais, tá bom? Aqui, ó, deixa eu achar. A temperatura do organismo, né, dos seres humanos deve se manter entre 36,5 graus e 37 graus, para que fique em equilíbrio, tá bom? Então, se eu passo dessa temperatura, quer dizer que eu estou em desequilíbrio? Não, tá dizendo que eu estou indo para os extremos, tá bom? Quando esse equilíbrio não é obedecido, o corpo tenta regular a temperatura. Como, né? A gente vai ver, ó. Embora o ser humano, assim como alguns mamíferos, apresente a capacidade de termorregulação, né? A regulação que é promovida pela adaptação interna, tá? Para que essa seja ideal ao corpo, também sabemos que quando somos expostos a temperaturas abaixo de 18 e acima de 45 graus, manifestamos quadro de dor e lesão tissular, sim, lesão de pele, de tecidos adjacentes. Não quer dizer que uma temperatura de 18 graus vai te dar isso, não, mas tem pessoas que, por exemplo, já começam a manifestar calafrios, enquanto pessoas com uma temperatura de 45 graus, por exemplo, pode desmaiar, desidratar, tá? Então, assim, o nosso corpo ele é adaptável, mas a gente tem que entender que a regulação térmica ela depende de fatores também ambientais, tá bom? Não só internos. Quando somos expostos a temperaturas baixas, há formação de cristal que lesa a membrana celular, ocasionando a desidratação tissular. Vocês já viram carne no freezer? É um exemplo, tá? Se você colocar a carne no freezer, ela resseca, ela fica com um aspecto de carne seca. Por que que acontece isso? Ela desidrata, ela perde água para o ambiente, tá? É o contrário praticamente, ocorre quando a gente está em altas temperaturas. A desnaturação, né, da proteína, ela desnatura, né, levando à destruição do tecido rapidamente, decomposição do corpo, gente. O corpo começa a se, decompor em temperaturas quentes muito mais rápidos do que em temperaturas frias, tá? Então, assim, a conservação do corpo também depende desse equilíbrio calor e frio, tá bom? Conceitos sobre a temperaturas. Então, vamos entender alguns conceitos que talvez a gente fale até e é errado, tá? Em relação à temperatura corporal, o que que a gente deve saber? Temperatura é o índice de calor relativo. Ótimo, é aquilo que eu sei, que uma pessoa tem que ter uma temperatura X, tá? Temperatura corporal é o balanço entre o calor gerado e perdido pelo corpo. Então, eu posso ter uma temperatura de 36 e uma pessoa pode ter uma temperatura de 37, certo? Isso quer dizer que a gente está fora do contexto? Não, tá? Aqui está escrito aqui embaixo, ó. Medidas ou verificação de temperatura corporal, né? Quando eu meço ou verifico uma temperatura corporal, é o método que eu utilizo para estimar uma temperatura central do corpo, tá? A temperatura corporal normal, né? Nenhum nível isolado de temperatura, presta atenção no que eu estou falando. Nenhum nível isolado de temperatura, ele deve ser considerado normal, pois pessoas saudáveis apresentam temperaturas diferentes. Isso quer dizer o quê? Eu posso ter a mesma idade que você, o mesmo peso, o mesmo sexo, e nós duas, né,
estarmos com temperaturas diferentes. Então, eu tô com 37 e você tá com 36. Então, o sistema de termorregulação depende muito também do metabolismo, né? Então, cada pessoa tem um jeito de perder calor, de fazer calor diferente, tá bom? E a gente também pode apresentar variações, a gente pode ter a mesma temperatura, mas apresentar variações, por exemplo, de temperatura ao longo do dia em vários lugares do corpo. Então, por exemplo, o meu abdômen aqui ele perde 3 graus, enquanto o seu aí fica com, sei lá, mantém os 3 graus. Então, em você, o seu abdômen está 37, no meu, ele está 34. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Essa temperatura aqui corporal normal, gente, a gente também pode ter, ver em homens. Por exemplo, no homem, a temperatura corporal dele é de 30. O homem sempre foi mais quente que a mulher, tá? O metabolismo dele é muito mais rápido do que o nosso. Ele queima mais energia mais rápido que a gente. No homem, só para vocês terem noção, a temperatura corporal dele, se for de 37, o testículo dele tem que estar a 35 graus, 34 graus. Sempre vai ser mais baixa a região do testículo. Por quê? Né? Os espermatozoides que ele fabrica, eles não sobrevivem em temperaturas elevadas. Então, no homem, as temperaturas elas são diferentes também no corpo, assim como na mulher também vai ser diferente, tá? Só para vocês terem uma curiosidade, ó, a temperatura corporal habitual, né, das pessoas na axila é de 36,4. Então, eu considero isso como um parâmetro, não sendo parâmetro, já repeti, mas é um parâmetro de normalidade, tá? Enquanto a temperatura oral medida pela boca, que não é muito comum aqui no Brasil, é de 37, e a retal, que não é comum no Brasil, a gente vê só a temperatura retal em casos específicos hospitalares, ou é muito comum, por exemplo, em animais, tá? A temperatura retal, ela é de 37,6. Então, assim, uma pessoa pode apresentar 36,4 na temperatura axilar, a oral 37 e uma retal 37,6. Quer dizer que ela é anormal? Não, quer dizer que tá tudo funcionando, tá? Tá tudo dentro do conforme. Aqui, ó, eu tenho uma termometria, né, que indica uma é um escaneamento, na verdade, que indica quais as áreas do corpo estão mais quentes e quais as áreas que estão mais resfriadas. Se você for parar para ver, ó, aqui no centro, né, onde está o meu coração, onde eu tenho maior, talvez, trabalho muscular, a área é uma das áreas mais quentes, enquanto as extremidades, ó, praticamente se apagam, que são as áreas de que a gente perde mais calor, que é a área mais fria do nosso corpo, tá? Então é interessante a gente conhecer isso. Hipertermia, também continuando aqui sobre conceitos de temperatura. Hipertermia, né, é o termo que indica que a temperatura corporal, ela tá elevada, ela aumentou. Por exemplo, eu posso fazer procedimentos estéticos que leve à hipertermia de uma área específica. Isso não quer dizer que a pessoa está doente. Eu fiz com que a temperatura dela axilar, né, ficasse um pouquinho maior que o 37. Então, assim, 37 graus centígrados. Então, eu consigo determinar isso como hipertermia. Hipertermia, gente, não é febre, tá? A febre, eu tenho uma condição causada por doença. A hipertermia não, é um termo só que eleva lá a condição da temperatura corporal, dizendo, ó, a temperatura tá alta, mais alta do que o normal. Não quer dizer que tem uma doença associada. A febre é uma doença associada. Já a hipotermia é a condição contrária. É quando eu tenho a queda da temperatura, né, numa inferior, por exemplo, à temperatura da axilar de 35 graus. A hipotermia, ela deve ser classificada, não é que ela pode, ela deve ser classificada sempre em leve, moderada, intensa e profunda. Olha os graus que a gente tem aqui. Na leve, de 35 a 32 graus centígrados. Na moderada, de 31 a 26 graus centígrados. Na intensa, de 26 a 20 graus centígrados. Na profunda, da 19 até 14 graus centígrados. Para que eu tenho que saber de hipotermia? Pô, vocês mexem com procedimentos de criolipólise, por exemplo, que usam não só criolipólise, mas também que usam alguns cremes, por exemplo, que
como que fala? Baixa a temperatura de uma área, né? Então, assim, quando eu faço a queda da temperatura, eu faço com que o metabolismo dali ele diminua e que a energia que seja pega seja da gordura. Por isso que a criolipólise ela tem tanta eficiência. Ela congela uma área, diminui o metabolismo daquela área, mas espera aí, ela diminui o metabolismo, mas ela aciona outra via, né, de queima de caloria. Ela pega a gordura, ela começa a quebrar a gordura para formar calor. Então, ali eu tenho a quebra da gordura para transformação de calor. Por isso que eu consigo reduzir certas áreas no procedimento estético, tá bom? Temperatura central do corpo, né? É um índice também, é outro conceito aqui que a gente está vendo. É um índice do estado do metabolismo corporal controlado por termostato, né, hipotalâmico. Quer dizer que é a temperatura controlada pela função hipotalâmica que está no meu encéfalo, tá bom? Então, ela é central. Sendo assim, ó, vamos entender, tá? O corpo humano é termicamente dividido em núcleo central, que é o quente, é onde eu tenho a maior quantidade de calor, tá? E as camadas externas mais frias. Então, as minhas mãos, meus pés, minhas extremidades corporais, elas são muito mais frias do que dentro do meu corpo. Nem todas as partes elas possuem a mesma temperatura, né? E nem todas são afetadas pelo mesmo fatores. Por exemplo, o frio ele afeta muito mais a minha mão, por exemplo, do que o meu fígado. Um exemplo, tá bom? A temperatura corporal central, ou seja, né, a temperatura que é mantida nos tecidos profundos, ela geralmente ela permanece constante, ela praticamente ela não tem variação, gente. Se ela variar, ela varia meio grau, é diferente de uma temperatura da extremidade. A temperatura da extremidade, ela varia e ela varia muito. Às vezes uma pessoa, você pega na mão da pessoa, ela está extremamente gelada, né? Então ali você fala, nossa, você está morta, né? Você vira para a pessoa e fala assim, meu, você morreu. Não, na verdade, ali a temperatura dela tá mais baixa, mas quando você põe a mão, né, em partes mais centrais do corpo dela, tá quente, tá? O mecanismo da termorregulação. Então, a gente tem aqui a região do encéfalo, né? Isso daqui é o encéfalo. Eu tenho o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico. Aqui no centro, tá? Eu tenho a região do hipotálamo. Quem faz a regulação quem faz a termorregulação, vamos dizer assim, tá? Quem faz a termorregulação é a parte aqui anterior do hipotálamo, mas não é só o hipotálamo que faz, tá bom? Eu tenho aqui no tronco encefálico uma região chamada bulbo, que também participa da termorregulação, tá? Ó, vamos acompanhar aqui comigo. Verifica se nas espécies endotérmicas, né, somos nós, tá bom? Ou homeotérmicas, são aquelas que produzem calor, que a temperatura interna a temperatura interna ela apresenta baixa variabilidade. Isso quer dizer que ela não oscila muito. Então, em regiões profundas do meu corpo, a temperatura ela não vai oscilar. É diferente nas regiões periféricas, tá? Hã, o organismo tem capacidade de regular a temperatura interna através de mensagens nervosas. Sim, né? Da onde que vem a mensagem dizendo para você, ó, você tem que aquecer, você tem que esfriar o corpo. Terminações nervosas, tá bom, gente? Então, ali eu tenho ação de neurônios, tanto aferentes quanto eferentes, tá? A regulação da temperatura corporal ela é feita na parte anterior do hipotálamo. Ok, então é aqui na frente. Vamos lá. Como ocorre a termorregulação? Como que é feita? A termorregulação, gente, ela é praticamente ela recebe um controle fisiológico, tá? Porque eu tenho aqui, ó, né, dois tipos. Peraí, deixa eu voltar. Eu tenho aqui dois tipos de termorreceptores importantíssimos na pele. O primeiro são as terminações nervosas livres, que estão aqui, tá? Geralmente são elas as que mais agem na percepção tanto de frio quanto de calor, tá? E eu também tenho outros termorreceptores, que nem o corpúsculo de Ruffini, tá? Que também são receptores de calor. Então, ó, a termorregulação ela é realizada por um sistema de controle fisiológico de termorreceptores periféricos, então eles estão na periferia, terminação periférica, tá?
principalmente as terminações livres, certo? Presentes no subepitélio e o corpúsculo de Ruffini. E eu tenho também a termorregulação por meio central, que é o próximo slide que a gente vai acabar vendo. Os termorreceptores são estruturas periféricas do sistema nervoso que detectam a alteração da temperatura. Sim, detecta a alteração da temperatura. O que isso quer dizer? Ele consegue me dizer, né, mandar uma resposta para o meu corpo se tá calor, tá quente, muito quente, se tá fervendo, né? É tanto essa termorregulação, ela é tão importante que você sabe quando você pode encostar a mão numa coisa ou não, né? Por aproximação você já sente o calor, tá? Como você também sente o frio. Basicamente, os neurônios sensíveis à temperatura nas vísceras abdominais, nas grandes veias e na medula espinhal, né, especialmente no cérebro, fornece as informações de temperatura central. Então, ó, enquanto a periferia, né, da pele, ela me dá a percepção de calor ou de frio, né, e leva até lá a uma área central do meu cérebro, as vísceras, os órgãos mais internos, né, o que a gente pode falar de órgãos nobres, eles fornecem também essa termorregulação, mandando a informação direto, né, para o cérebro, porque é o cérebro que faz ali a informação central. Então, eu tenho um controle periférico, né, pelo hipotálamo da termorregulação e eu tenho também um controle central da termorregulação em relação aos outros órgãos. Isso explica por que os órgãos profundos, eles mantêm uma temperatura com variação mínima de 0,5 grau, enquanto as terminações nervosas periféricas, elas apresentam grandes variações, por exemplo, até de 3, 4, 5 graus, né, de queda ou de aumento de temperatura, tá bom? Como que ocorre então ainda a termorregulação, né? A termorregulação, ela é realizada por um sistema de controle fisiológico, termorreceptores centrais e periféricos. Então, ó, no hipotálamo, né, esse slide aqui, gente, deixa eu ver. Eu vou retirar ele agora, peraí, só um minutinho, porque não é ele que eu quero usar, tá? Eu vou excluir ele daqui, porque ele é repetido, desculpa, tá bom? Vamos lá. Ó, a termorregulação, que a gente ainda tem que saber da termorregulação, porque eu vou explicar ela aqui na frente, tá bom? Existem termorreceptores tanto sensíveis a frio, resfriamento, quanto ao calor, aquecimento, sendo, né, que ao frio ele é mais constante, eles são mais abundantes. Por quê? Porque é muito mais difícil o corpo lidar com frio do que lidar com calor, tá? Os receptores de frio disparam impulsos nervosos com maior frequência. Então, quando a temperatura baixa de 25 graus, né, seja ambiente, na verdade, é a temperatura ambiente aqui que a gente está falando, ela baixa de 25 graus, eu já começo a sentir, né, a perda de calor, tá bom? Os receptores de calor são mais ativos em temperaturas acima de 45 graus. Olha só, para ativar esse, é, funda, é, f- é, para ativar, eu esqueci a palavra, mas, por exemplo, para ativar, para ter realmente ativo todos os receptores de calor, a temperatura externa tem que estar acima de 45 graus. Eles acabam respondendo melhor. Por exemplo, se está uma temperatura de 40 graus, você está com muito calor, tá? Mas se tiver acima de 45 graus, você está num calor assim imenso, né? De arrancar a roupa, de tentar se resfriar de qualquer outra forma, porque daí vem também os fatores ambientais e comportamentais, tá? Temperaturas extremamente frias, frio congelante ou quente, né? Calor escaldante, provocam ou congelamento da pele ou queimadura. Isso daqui vocês veem muito na estética. Eu não sei se vocês já viram queimadura por criolipólise. Gente, forma uma área de necrose, assim, horrorosa, né? Isso quando não tem perda de substância, de massa, né? Músculo da pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. A queimadura de pele também, em alguns procedimentos estéticos, por exemplo, vocês já devem ter visto que é muito comum
procedimentos que usem, por exemplo, a depilação com cera quente. Eu já vi, assim, queimaduras de tirar a pele mesmo, a pessoa colocar e tirar a pele. Outras queimaduras que têm ocorrido na estética, né, mas isso daqui não é um sistema de termorregulação, mas sim, talvez eu digo para vocês que seja até negligência. É aquelas marquinhas de lagem, né, que as pessoas começam a fazer, o bronzeamento da laje, onde se passa, né, um aditivo na pele para que aumente, né, a pigmentação rapidamente, para que ela se queime rapidamente e expõe-se a pessoa à fonte de calor primária que a gente tem, que é o sol, né? Então a pessoa fica exposta literalmente ao sol. Eu não sei vocês, mas eu mesmo sendo negra, eu não consigo, por exemplo, eu não tenho tolerância a calor. Quando eu fui, a última vez que eu fui à praia, eu tive insolação, né, e queimadura de 2º grau. Isso porque eu tinha passado um protetor de 70 e fiquei embaixo do guarda-sol por mais de 4 horas, né? Eu só saía do guarda-sol para poder mergulhar. Então, assim, você imagine uma pessoa que não tem essa tolerância. Então, a gente também tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá, vamos voltar. Então, em temperaturas muito fria, eu posso ter queimadura por frio ou, né, queimadura por calor, independente, tá? Eh, Nessas ambas, condições, a gente tem aqui não só a ação dos termorreceptores, mas também a gente tem medidas, de termorrecepção ocasionada por esses, né, nociceptores, tá? Que esses são receptores que detectam, por exemplo, temperaturas extremas, agressivas, detectam estímulos agressivos em cima da sua pele, tá bom? E ele responde dizendo: "Ó, doeu, tá queimando". Por exemplo, quando você pega gelo seco, você não consegue ficar com gelo seco muito tempo na mão, começa a queimar, ele tá aquele, oh, meu Deus, nociceptores, tá? Eles, avisam a você dizendo: "Ó, você tem que abrir a mão, você tem que soltar, tá queimando", e queima mesmo, tá bom? Os termorreceptores de frio e de calor da pele são responsáveis pela discriminação das gradações térmicas, percebida como frio. Então, ele vai falar para você, ó, hoje o dia tá, por exemplo, hoje o dia tá frio, hoje o dia tá fresco, hoje é indiferente, hoje tá morno, hoje tá quente, né? Então, assim, tem dias que você fala, nossa, hoje o dia tá agradável, né? Então, quer dizer, esse dia tá fresco. Ah, hoje não tá nem quente nem calor, tá? Quem te dá essa sensação? Termos receptores periféricos, tá bom? A condução da informação, como que é feita, né? A informação para te dizer se está fresco, se está frio, se está quente, se está queimando ou outras informações. Pelos neurônios, a gente viu isso na outra aula, tá? Eu tenho neurônios é a célula nervosa responsável por propagar impulso nervoso. Eu tenho aqui na termorregulação 2 tipos de neurônios, tá? Eu tenho o que tem a bainha de mielina, que é a gordura que protege, né, o axônio do neurônio, e eu também tenho o axônio que não tem a bainha de mielina. Então, eu tenho axônio que tem mielina, que são chamadas de fibras nervosas mielinizadas, e eu tenho os axônios, tá? Que não tem bainha de mielina e são chamados de amielínicas. Então, ó, as terminações nervosas dos receptores para frio são inervadas por delgadas fibras nervosas mielinizadas. Isso quer dizer que os receptores de frio apresentam bainha de mielina. Já os de calor não apresentam, tá? As informações térmicas são conduzidas por fibras, principalmente para o tálamo e dali por córtex cerebral, para o tronco cefálico e para o hipotálamo. Então, é um caminho de ida, né? Ele vai até chegar na onde ele tem que chegar, que é o centro lá do hipotálamo, que é a região anterior do hipotálamo, que vai dar resposta dizendo se está frio, se está calor, se precisa, se não precisa, tá bom? E o hipotálamo, o que que ele tem a ver com isso? Olha na onde está o hipotálamo, é essa parte amarelinha aqui, né? O hipotálamo, ele é a área que serve como integrador global, então ele recebe todas as informações,
tá? Ele recebe a informação tanto primária, né, dos reflexos termorreguladores, isso que é devido ao bulbo também participar. O bulbo é essa parte aqui, ó. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar para vocês, isso daqui é extremamente importante. Pessoas que têm o bulbo, gente, para vocês poderem entender. O bulbo, ele talvez seja uma parte do encéfalo mais importante que a gente tem, porque é nele que é controlado os batimentos cardíacos, é nele que é controlada a frequência da respiração, ele também regula, né, parte da temperatura, ele também atua na deglutição. Então, assim, pessoas que. Por que as pessoas acabam morrendo quando acaba fraturando, por exemplo, C1 e C2, né? Que são as vértebras cervicais? Porque elas quebram exatamente a continuidade do bulbo que vai dar lá a medula espinhal. Então, assim, quebrei C1 e C2 é game over. Ali a vida acabou. Porque meu coração não vai mais bater só. Quer dizer, a célula cardíaca ela até consegue bater, mas a ritmicidade não vai ser a mesma. A respiração não vai ocorrer, né? Eu não vou deglutir, eu posso ter alterações de temperaturas aí chocantes. Então, o bulbo ele é uma região principal junto com o hipotálamo. Então, ele não é só o bulbo, né? Ele é o bulbo. Então, a gente tem que começar a entender que ele participa também aqui dos reflexos da termorregulação, tá? No hipotálamo, né, algumas células controlam a produção de calor nos tecidos, né, enquanto outros controlam a perda de calor. Isso a gente vai ver agora no próximo slide. Isso ocorre em resposta à temperatura do sangue que circula no cérebro, né? Bem como em resposta aos impulsos nervosos vindos dos receptores da temperatura da pele. Então, o que isso quer dizer? Que quando chega a informação aqui no hipotálamo, ele vai registrar essa informação e vai devolver na forma dos neurônios eferentes, porque a informação ela chega pelos neurônios sensitivos, que são os aferentes, e o hipotálamo ele processa e devolve por meio dos neurônios não aferentes, né, que são os eferentes, que realizam, por exemplo, a ação, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de neurônio aferente e eferente. Por exemplo, eu dei acho que no último vídeo, mas eu vou repetir. Quando você pisa num prego, né, a sensação é levada até o seu cérebro por um neurônio aferente, um neurônio sensitivo. Você furou, então ele está sentindo aquela sensação do furo. A retirada do pé do prego, né, é um ato reflexo de um neurônio eferente, que é um neurônio motor. Ele então está falando para você, ó, a informação foi recebida no cérebro, dizendo assim, ó, é dor, tira. Então você faz o ato reflexo de puxar o pé. Então a temperatura também funciona dessa forma. Quando chega aqui dizendo, por exemplo, está muito quente, eu tenho uma reação, né, no organismo para controlar a temperatura. Quando eu chego aqui e está muito frio, eu também tenho uma ação que é regulada no organismo para dizer, olha, você não pode perder calor dessa forma que você está perdendo, tá? Por isso que algumas células controlam a produção de calor, né, no corpo e outras controlam a perda de calor, tá bom? Vamos lá. A resposta central à termorregulação, né? A saída do hipotálamo de outras áreas cerebrais para os neurônios efetores é feita via, primeiro, nervos simpáticos para as glândulas sudoríparas, arteríolas, né, da pele e medula suprarrenal, neurônios motores para os músculos esqueléticos, né, e hormônios hipotalâmicos. Então, eu tenho respostas em 3 níveis. Eu tenho aqui dizendo, por exemplo, para as glândulas sudoríparas suarem, liberar conteúdo, para as artérias diminuírem ou aumentarem seu calibre, né? Eu tenho neurônios aqui dos músculos esqueléticos dizendo por exemplo, você já tomou um banho muito quente, quando você sai, você começa a tremer, né? Músculo esquelético ali, então eu tô tendo ali uma resposta dizendo, ó, seu corpo tá perdendo muito calor e é muito rápido, então vamos tentar tremer aqui, vamos fazer com que o calor ele seja mantido, tá? E os hormônios hipotalâmicos que também funcionam no metabolismo basal. Eu não sei se vocês já viram, mas tem pessoas, por exemplo, que apresentam hipotiroidismo, né?
É a pessoa que apresenta hipotireoidismo, que tem assim, ganha peso, ela tem intolerância ao calor, ela soa que nem uma louca na presença do calor. Enquanto a que tem hipertireoidismo, né, são aquelas pessoas extremamente magras, elas emagrecem, perdem o peso, elas não apresentam tolerância a frio, elas sentem frio o tempo todo. Então, isso daqui, ó, controle, né, dos hormônios também hipotalâmicos que acabam regulando a função aqui da hipófise também, tá? Mecanismo efetores para a diminuição da temperatura. Então, vamos lá, a temperatura está muito quente, está lá em cima, né? O que que ocorre? Primeiro, a vasodilatação pela inibição dos núcleos simpáticos. A gente vai entender isso daqui, tá? Tem uma sequência aqui, eu vou mostrar para vocês. Que promovem a vasoconstrição das arteríolas, né? Arteriovenosas e arteríolas cutâneas, os capilares praticamente, tá bom, gente? Acima de 37 graus, qualquer aumento da temperatura corporal é manifestada por meio de sudorese, então você só soa quando a sua temperatura está acima de quanto? Exatamente, 37 graus, tá? Esse calor, essa sudorese faz com que haja uma desidratação, né? Se você não tomar água. A diminuição da termogênese ocorre por inibição dos mecanismos que promove a termogênese, descrito aqui ao lado. Então vamos entender, ó. Primeira coisa, vasodilatação. Tá calor pra caramba, tá? Então o que que acontece? Os seus vasos dilatam, certo? Eles dilatam. Vamos lá. Segundo, você começa a suar, você soa pra caramba, certo? Terceiro, medidas comportamentais. Tá calor, você tá suando, qual que é a primeira medida comportamental que você adota? Você começa a tirar o quê? Roupa, né? Se resfriar, certo? As medidas comportamentais não forem eficientes, então eu começo a ter também ali o auxílio da diminuição da termogênese. O que é a termogênese? Primeiro, não diminui a sensação de calafrios, então eu não sinto calafrio quando tá calor, tá? Diminui a termogenina. A termogenina, gente, ela é uma proteína que auxilia na geração de calor, ela tá dentro da célula. Então, assim, ela faz parte lá daquele ciclo de Krebs lá que eu falei para vocês, mas vamos deixar isso à parte, tá? Então, assim, a termogenina, ela diminui a estimulação dessa proteína, né? A clivagem, na verdade, dessa proteína na geração de calor. Então, eu tenho o menor uso dela, tá? No organismo. O metabolismo basal, que é o metabolismo que mantém as funções vitais, ele também baixa, tá? E ele baixa devido não só à diminuição da estimulação simpática, que a estimulação simpática ela é realizada pela liberação da epinefrina e norepinefrina, que são duas substâncias aqui excitatórias que elevam, né, a frequência cardíaca, a respiração. Então, na presença do calor muito quente, para resfriar o meu corpo, né, eu diminuo a liberação da epinefrina e da norepinefrina. Por quê? Porque daí meu batimento cardíaco cai, né, a minha pressão cai, porque a minha pressão vai cair pela vasodilatação, né, eu não vou ter mais um mecanismo de geração de calor tão eficiente, porque eu tenho baixa da termogemina, meu metabolismo basal cai, a estimulação simpática cai e também cai também os hormônios tiroidianos, tá? Que regulam a temperatura basal. Então, assim, eles são importantíssimos, são eles que aceleram, diminuem, por exemplo, o metabolismo. Então, quando eu tenho, né, a presença, a manifestação de calor é identificado pelos meus hormônios, né, pelos termorreceptores, calor, eu tenho uma cascata de eventos para diminuir. Isso ocorre ao contrário, por exemplo, quando é para aumento da temperatura, né? No aumento da temperatura, o que que eu faço? Vasoconstrição, a primeira coisa. Em vez de aumentar o calibre das minhas arteríolas, né? Eu diminuo eles, eu aumento a pressão dentro dos vasos, tá? Eu tenho a piloereção, os pelos dos braços, eles se elevam, formando ali uma camada de ar para tentar manter, né, a temperatura. E eu tenho também a termogênese. Então, ocorre praticamente ao contrário. Então, quando o meu
corpo detecta frio, o que que ele faz? Ele faz primeiro a vasoconstrição periférica, na sequência, ele realiza a piloereção, o aumento dos pelos. Depois, medidas comportamentais. Como que você faz para bloquear o frio? Você se veste, não é isso? Por exemplo, você acabou de sair do banho quente, você começa a tremer. O que que você faz para bloquear os tremores, né? Você coloca roupa. Então, eu coloco uma barreira de proteção. Outra coisa, né? Aumento da termogênese. Tudo que estava caindo lá, agora aqui é excitado, é aumentado. Então, eu tenho aumento dos calafrios, os tremores, faz com que haja aumento do calor, tá? Com que esse calor ele seja gerado e retido. A termogenina, ela é quebrada, clivada agora à torta e à direita para poder fazer a geração de calor, né? Eu tenho um aumento do metabolismo aqui basal também, né, para manter as funções vitais dentro da regularidade. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você tá com frio, você respira mais rápido, seu coração bate mais rápido. Então, assim, quando eu diminuo a temperatura, né, quer dizer, quando eu consigo controlar a temperatura, isso daqui, ó, acaba se normalizando. Então, eu começo a respirar normal, batimento normal, certo? Eu também tenho a estimulação simpática, eu começo a liberar epinefrina e norepinefrina para estimulação do organismo, e eu também aumento os hormônios tiroidianos, que são os reguladores do metabolismo basal. Aqui, ó, eu deixei para vocês verem, para quem quiser imprimir depois, tá bom? Como que funciona, né, o controle no ambiente frio e quente. Só repetindo aquilo que eu acabei de falar, né? No ambiente frio, a informação chega até o hipotálamo, ocorre a vasoconstrição dos capilares próximos à superfície da pele, né? Ocorre a ereção do pelo, né? Não tem secreção de suor, né? E o ar fica aprisionado aqui nessa camada. A temperatura, né, ela é regulada por comportamentos também comportamento humano, por exemplo, de colocar roupa, colocar meia, né, ficar próximo de lareira, aquecedores, tá? Aqui ocorre o contrário, em ambiente quente, né? Os capilares eles se dilatam, a gente começa a suar que nem um louco. As glândulas sudoríparas elas são estimuladas, então você soa muito. Os pelos eles não têm ereção, tá bom? E essa estimulação da glândula faz com que você perca líquido, então você pode desidratar, certo? Qual que é a importância do calor e do frio na estética? Tem muito, gente, tá? O uso do calor e do frio na estética, ele é um dos mais antigos recursos que são utilizados para beleza, tá? Para fins estéticos. A termoterapia, ela é um termo que é utilizado na estética para procedimentos de calor, enquanto a crio é para procedimentos de frio, tá? A gente sabe que qualquer substância que cause calor ao organismo, ela desencadeia um aumento da temperatura local, né, dos tecidos, e isso faz com que você perca medidas. Então, assim, o uso da termoterapia promove o calor local, né, desencadeando o mecanismo da termorregulação, que acelera o metabolismo basal, que a gente acabou de ver, resultando na queima de caloria. Então, eu aumento a temperatura para aumentar a queima de caloria, tá? O calor, quando aplicado à pele, estimula alguns efeitos também, né? Como eliminação também de resíduos metabólicos. Você soa, quando você soa, você elimina também ali resíduos metabólicos, né? Epiremia, vermelhidão local, então ali eu tô aquecendo, tô promovendo termogênese ali. Aumento da oxigenação tissular, sim, né? Melhora a oxigenação, uma vez que a hiperemia nada mais é do que o aumento da vascularização local, tá? Então, eu tenho um aumento também ali, melhora a oxigenação do tecido. Eliminação de líquidos excedentes, graças a Deus a gente soa, elimina pra caramba. Aumento da lipólise, a queima de gordura, né? Só que o aumento da lipólise ele só é obtido quando eu consigo aumentar a temperatura da área trabalhada acima de 4 graus, tá? Quando aumenta até 4 graus ou acima dele. E isso faz com que
Quando eu aumento a temperatura, 30% do metabolismo também aumenta e faz com que haja queima de gordura. A criolipólise, ela utiliza o inverso, mas isso daí vocês provavelmente vão ver na estética. É importante saber essa disciplina? É importante entender a reação calor e frio? Sim. Vocês utilizam-se, né, utilizam-se aí na estética de diversos aparelhos, gente, que trabalham com fonte de calor, e é importante vocês saberem isso. Eu espero que essa aula tenha ficado um pouco mais clara. Perdão se eu gaguejei aí um pouco, é porque falar com a câmera não é a mesma coisa que uma sala de aula, infelizmente, mas a gente está tentando. Qualquer dúvida em relação à disciplina, por favor, me manda no grupo e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, né? Não se esqueçam de dar uma lida nessa página, ela é curtinha, ela não é grande. E, por favor, vejam o outro vídeo, provavelmente vai estar disponível para vocês no final da tarde, tá? Então, assim, veja o outro vídeo, veja se entende a informação da outra aula, porque uma depende da outra, certo? Fiquem com Deus, até mais.